0,004 anos após o início da guerra na Ucrânia, foi o céu sobre Moscou que escureceu. 0,055 segundos. O motivo não é um incêndio em uma usina elétrica ou um desastre natural. Em vez disso, drones ucranianos alcançaram todo o 0 para 1313 segundos caminho para a capital russa e atingiram a maior refinaria de petróleo da cidade. E o fato de a Ucrânia ter conseguido atingir a Rússia consistentemente é basicamente 0 para 2121 segundos, tudo o que você precisa saber sobre como a guerra está indo. A Rússia está sendo destruída. Mas como passamos de uma invasão que 0 para 2929 segundos deveria durar 3 dias para uma guerra declarada onde o presidente russo Vladimir Putin está lentamente perdendo o controle sobre seu país? Não há uma única 0 para 3.838 segundos resposta aqui, mas sim uma combinação de fatores. Então, vamos começar com a escala do que estamos vendo em 2026. E 0 para 4.646 segundos. Para fazer isso, precisamos voltar às primeiras semanas. Quando a invasão começou em fevereiro de 2022, a Rússia agiu rápido e se moveu por toda parte. Colunas blindadas invadiram a Ucrânia vindas da Bielorrússia em direção a Kiev, da Crimeia para o sul e através da fronteira leste, engolindo enormes extensões da Ucrânia em questão de dias. No final de março de 2022, pouco mais de um mês após o início da guerra, a Rússia controlava mais território ucraniano do que jamais controlaria novamente em 4 anos e meio. Então chegou o outono de 2022, e o mapa se inverteu violentamente a favor da Ucrânia. No início de setembro, a Ucrânia lançou sua contraofensiva do KKE, que foi impressionante. As forças do KKE recapturaram cerca de 6.000 km² em questão de dias, avançando a um ritmo médio de cerca de 7.400 metros por dia. Guarde esse número 1 para 341 minutos e 34 segundos na sua cabeça, porque ele será importante daqui a pouco. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais classificaria posteriormente essa operação entre 1 para 421 minutos e 42 segundos as ofensivas militares mais eficazes de toda a guerra moderna. 2 meses depois, em novembro de 2022, a Ucrânia forçou 1 para 501 minutos e 50 segundos os russos a abandonar a cidade de Kherson, a única capital regional que Moscou conseguiu capturar em toda a invasão. No espaço de um único 1 para 581 minutos e 58 segundos outono, a Ucrânia apagou meses de ganhos russos e destruiu o mito de que o exército russo era uma máquina imparável. Depois disso, a guerra se estabilizou. 2,082 minutos e 8 segundos entre janeiro e setembro de 2023, as forças russas tomaram apenas cerca de 465 km² do território ucraniano 2 para 152 minutos e 15 segundos, o que é quase nada. O único prêmio daquele ano foi Bakhmut, uma pequena cidade no leste que levou a maior parte 2 para 232 minutos, 23 segundos de 10 meses e dezenas de milhares de baixas para ser capturada, e a Rússia finalmente a tomou em maio de 2023, somente depois 2 para 312 minutos, 31 segundos de reduzi-la a escombros. O ano de 2024 foi indiscutivelmente mais crucial para a Rússia, onde suas forças avançaram cerca de 3.600 km russo. 4 para 414 minutos e 41 segundos. Os comandantes ainda estão fazendo o que sempre fizeram, ordenando que pequenos grupos de soldados avancem para sondar as linhas ucranianas, procurando uma brecha, uma costura frágil, uma 4 para 504 minutos e 50 segundos unidade amarrada. Mas eles estão enviando esses homens para um campo de batalha que agora está saturado de drones. Quadricópteros Pairan 4 para 574 minutos e 57 segundos acima.
FPVs de fibra ótica deslizam por entre as árvores. Pássaros de reconhecimento transmitem coordenadas em tempo real. O que costumava 5,045 minutos e 4 segundos ser um ataque de infantaria calculado agora é, muitas vezes, uma sentença de morte executada um esquadrão de cada vez. E aqui está a 5 para 125 minutos e 12 segundos aritmética brutal para Moscou. A mesma tática que antes proporcionava ganhos lentos e constantes agora, em sua maioria, resulta em baixas. 5 para 205 minutos e 20 segundos é aqui que entra a mudança mais profunda. Aquela que vai além de qualquer mapa ou mês. Em resumo, 5 para 275 minutos e 27 segundos. A robotização tornou o número de tropas muito menos importante do que costumava ser. 5 para 325 minutos e 32 segundos, isso mudou completamente a sorte da guerra para Kiev. Pense no que isso realmente significa. Por gerações, a matemática brutal da guerra terrestre favoreceu 5 para 405 minutos e 40 segundos quem conseguisse mobilizar mais soldados. A Rússia apostou tudo nisso. Mas se você pode lutar com 10.000 ou 20.000 operadores de drones qualificados 5 para 475 minutos e 47 segundos em vez de centenas de milhares de homens sentados em trincheiras, então a contagem de corpos deixa de ser o fator determinante. E o principal número 5 para 565 minutos e 56 segundos que mostra o porquê é precisamente a taxa na qual a Rússia vem perdendo tropas. 6,016 minutos e 1 segundo. Embora os números gerais sejam certamente assustadores, o indicador mais importante é a tendência. E, de acordo com autoridades ucranianas, a Rússia tem perdido mais 6,096 minutos e 9 segundos homens no campo de batalha do que consegue recrutar para substituí-los ao longo de todo o ano de 2026. Os números reais de recrutamento comprovam isso. Os dados do orçamento russo 6 para 186 minutos e 18 segundos indicam que Moscou alistou 71.216 homens no primeiro trimestre de 2026. No 6 para 256 minutos e 25 segundos no mesmo período do ano anterior, esse número era de 89,61. 6 para 306 minutos e 30 segundos. Portanto, a Rússia está recrutando consideravelmente menos homens do que há um ano, exatamente no momento em que a Ucrânia está retomando mais território. Então, como 6 para 396 minutos e 39 segundos a Ucrânia está conseguindo isso? De acordo com o Instituto KSC, a produção de drones FPV na Ucrânia explodiu de 6 para 466 minutos e 46 segundos de apenas 3.000 a 5.000 unidades por ano em 2022 para aproximadamente 3 milhões em 2025. E no início de 2026, sua indústria de defesa tinha capacidade para produzir mais de 8 milhões deles anualmente. A Síria tenta se movimentar. Agora, você pode esperar que a Rússia simplesmente copie 9,029 minutos e 2 segundos o que a Ucrânia está fazendo. Afinal, os russos tinham sua própria unidade de elite de drones chamada Rubicon, que construiu uma reputação temível em certos setores. 9 para 109 minutos e 10 segundos. Mas enquanto a Ucrânia expandiu seus ataques com drones e mísseis para isolar as forças russas e cortar suas cadeias de suprimentos, a Rubicon não conseguiu adotar a mesma 9 para 199 minutos e 19 segundos escala. A avaliação foi de que tentar expandir a unidade significava que a Rússia estava indo longe demais. Ao dobrar o número de operadores de drones, a unidade reduziu drasticamente 9 para 289 minutos e 28 segundos seus requisitos de entrada e o treinamento dos operadores.
A unidade também começou a recrutar do mesmo grupo que a linha de frente, potencialmente 9 para 369 minutos e 36 segundos, reduzindo a mão de obra disponível que a Rússia tem em campo e, ainda assim, sem fornecer o mesmo nível de treinamento de antes. Mas antes de entrarmos no verdadeiro motivo pelo qual as operações com drones estão paralisadas, certifique-se de se inscrever no Military Show. Publicamos vídeos diários que abordam a geopolítica global, ajudando você a ter uma visão completa da guerra e de todas as circunstâncias que a cercam. Voltando à indústria de drones da Rússia, o problema subjacente é que todo o complexo militar industrial está falhando. A razão para isso é que anos de gastos com a guerra levaram a economia a níveis recordes de baixa taxa de desemprego. Isso pode parecer ótimo até você perceber o que significa para uma máquina de guerra. Quando quase todos já têm um emprego, torna-se muito difícil atrair trabalhadores qualificados para áreas de ponta, como a produção de drones. Fora dos sistemas não tripulados e armas de longo alcance, as áreas onde a Rússia está investindo mais recursos, a produção praticamente estagnou. De fato, uma reportagem da Reuters de fevereiro sugeriu que o país precisava de mais de 2,3 milhões de trabalhadores. E mesmo nos setores prioritários onde a produção realmente aumentou, a indústria militar atingiu um platô. Isso apesar de o país destinar 40% do orçamento do governo para as Forças Armadas, Defesa Nacional e setores relacionados. Números que não se viam há décadas. Então, o que o homem no topo pensa de tudo isso? Segundo alguns relatos, Putin e seu círculo íntimo foram reduzidos a insistir que a Rússia ainda detém a vantagem. Mas, de acordo com dois ex-altos funcionários do Kremlin, Putin agora passa a maior parte do seu tempo 11,081 minutos, 8 segundos gerenciando minuciosamente o próprio esforço de guerra. E ele recebe briefings de seu comandante máximo, Valery Gerasimov, às vezes até 2 vezes por dia. E, de acordo 11 para 1711 minutos, 17 segundos com esses mesmos ex-funcionários, Putin acredita genuinamente que a guerra é apenas uma questão de tempo. Mas há uma dinâmica perversa aqui. Nas últimas 2 décadas 11 para 2611 minutos, 26 segundos de seu poder, Putin desmantelou a maioria dos controles governamentais sobre seu governo, colocando pessoas leais a ele em posições vitais nas